Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tive um problema técnico aí com o meu computador e aí eu consegui gravar um vídeo para vocês utilizando, né, meu PowerPoint. Eu baixei em PDF e estou gravando do celular, aí só tá a tela e a minha voz, tá bom? Bom, beleza, então vamos começar a nossa aula. A nossa aula hoje é sobre pré-história. Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente discutir um pouquinho esse conceito de pré-história. Lembra durante as aulas que eu falava sobre a divisão tradicional da história e que aqueles historiadores daquela época que fizeram a divisão tradicional, lembrando que a divisão tradicional é pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Lembra toda aquela divisão? Então, soa muito estranho você pensar, poxa, mas por que pré-história e depois, né, os períodos com nome tudo bonitinho, né? Porque é o seguinte, porque aqueles historiadores daquela época, eles acreditavam o seguinte, que a história, ela só existe, ela só começa, só deve dar esse nome de história quando se tem escrita, beleza? Então, por isso, durante os períodos, né, que a gente fala de 2 bilhões de anos antes de Cristo, quando se encontrou o primeiro fóssil, até 3.500 antes de Cristo, ou em alguns livros 4.000 anos antes de Cristo, que é o período da invenção da escrita, esse período, esse longo período aí, se chama de pré-história, porque tinha o ser humano, né, o gênero Homo, né, mas não tinha ainda a escrita. Então, por isso, segundo aqueles estudiosos, esse período a gente considera como pré-história. Claro que é toda uma discussão, né? Muita gente não concorda com isso, e é importante você saber, né, porque tem esse nome de pré-história, tá bom? Estabelecido esse primeiro ponto, vamos lá começar então falar um pouquinho sobre a pré-história, como ela é dividida. A pré-história ela é dividida em dois momentos, né? Eu coloquei para vocês aí uma linha do tempo que está dividido o seguinte: o período paleolítico e o período neolítico. Vocês percebem que eu procurei colocar aí um pouquinho em escala para vocês terem ideia de que o período paleolítico é muito maior que o período neolítico, né? O período paleolítico, então, vai de 2 milhões de anos antes de Cristo, né, quando foi encontrado o fóssil mais antigo do gênero Homo, da nossa espécie, né, e vai até a invenção da agricultura no ano 10.000 antes de Cristo, tá? A invenção da agricultura vai ser fundamental e ela marca o final do período paleolítico e o início do período neolítico, que é menor, mas que teve importantes descobertas, importantes momentos, né? Como, por exemplo, a descoberta de metais, né? Nos 5.000 anos antes de Cristo, e a invenção da escrita 3.500 antes de Cristo, tá? Alguns livros aparecem como 4.000 anos antes de Cristo, tá? Mas a gente vai utilizar 3.500. Beleza? Claro, a gente vai falar nessa aula um pouquinho de cada um desses períodos. Então vamos lá. Bom, antes de falar, né, explicar para vocês o que aconteceu, o que tinha, quais são as características do período paleolítico e do neolítico, é importante dizer, poxa, como se chega a esse conhecimento? Quem é o profissional que consegue ir atrás desses fósseis, né? É o arqueólogo, tá? O arqueólogo, ele é o profissional que vai fazer escavações e que ele vai encontrar fósseis. Não só fósseis humanos, mas também de animais e outros objetos também, como você vê aí na imagem, né? Você vê na imagem aí o arqueólogo, embaixo tem um dinossauro, né? Um fóssil de dinossauro, um fóssil de um ser humano, lá você tem um vaso antigo. Então, o arqueólogo é esse profissional que faz essas escavações, ok? Beleza? Então, para a gente definir, já que a gente falou o que é fóssil, não sei se todo mundo sabe o que é fóssil, mas uma definição importante, né, de fóssil seria, né, vestígio petrificado de origem animal ou vegetal. Isso quer dizer o quê? Que você tem fóssil também, não só fósseis de animais, mas você também tem fósseis de plantas, tá? Então isso aqui é importante a gente determinar também, que existem fósseis de plantas, tá? Mas hoje a gente vai se dedicar basicamente a,
aos fósseis humanos, tá? Porque o nosso interesse é esse. Depois a gente pode fazer uma discussão sobre fósseis de origem vegetal, tá bom? Beleza? E também não vou falar, né? Como eu já disse, eu não vou falar sobre dinossauro, beleza, galera? Então vamos lá. Eu dei um zoom lá naquela imagem e acrescentei também um outro elemento que não tinha na imagem original, mas só para poder explicar para vocês. Bom, aqui tem um fóssil, né? De um ser humano, beleza? Você tem ali o crânio, você tem esse osso maior, a gente vai considerar como se fosse o fêmur, e eu coloquei uma imagenzinha aí, acrescentei, que seria a pelvis, né? Que é esse osso que a gente tem, né? Que sustenta, que dá toda essa sustentação para nossas pernas e tal. Bom, então para dizer o seguinte, poxa, professor, mas com o fóssil dá para se saber, dá para extrair informações sobre aquele indivíduo? Sim, dá para extrair muitas informações, tá? No crânio, pelo tamanho do crânio, você consegue determinar qual gênero, né, de qual espécie, né, pertence, né, aquele homem pré-histórico, tá? Também, pela arcada dentária, dá para você saber qual a alimentação que ele tinha. Se ele era herbívoro, se ele era carnívoro, dá para a gente ter essa informação. Também pelo fêmur dá para a gente saber a estatura que ele tinha, né? Se ele era jovem, se ele era adulto, tá? Dá para a gente saber um pouco isso, tá? Dá para saber também algumas doenças pelo osso, né? Alguns exames que dá para fazer pelo osso, dá para a gente determinar algumas doenças que se tinha. Também pelo dente, esqueci de falar, pela arcada dentária, dá também para saber se era criança ou adulto, mais ou menos estabelecer qual a idade, tá? Lembrando que todos nós, né, temos dentes de leite, né? Alguns de vocês aí estão perdendo alguns dentes de leite, né? Então, pelos dentes de leite, né, observando também o desgaste dos dentes, dá para a gente saber estipular mais ou menos qual o período que foi. Né? E também, por último, a pelvis, que essa imagem aí que eu coloquei ficou um pouquinho tosco, mas foi o que eu achei. A pelvis dá pra gente saber o sexo, né? Então, normalmente, as mulheres, né, elas têm a pelvis um pouco mais larga, né? Os homens já é um pouco mais pesado, tá bom? Beleza? Então, com essas informações, olha quanta coisa dá pra gente extrair, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar agora do período paleolítico, ok? Então vamos lá. O período paleolítico ele é marcado, né? Uma característica importante é que os homens da caverna, né? Os homens da caverna não, né? Os homens pré-históricos, já acabei de cometer um erro, né? Não é homens da caverna, até vou falar depois. Eles eram caçadores e coletores, né? Então eu coloquei uma imagem aí, você vê, eles estão caçando mamute. Mamute era um dos animais mais caçados naquela época, né? E você tem também aí umas arvorezinhas frutíferas, então eles viviam o quê? Da caça e da coleta. Da coleta significa tirar, né? Coletar os frutos da árvore. Uma outra característica importante é que eles eram nômades. Nômade, não sei se todo mundo sabe, né? Tá familiarizado com esse conceito. Nômade é aquele que não tem uma residência fixa, tá bom? Então que vive vagando. Então, eles estão sempre vagando, né? E uma outra característica importante é o domínio do fogo. Ou seja, perceba o seguinte, domínio do fogo e não invenção do fogo, porque o homem não inventou o fogo, né? Se você for pegar nos livros sobre pré-história, você vai perceber o seguinte, que os homens da pré-história já viam o fogo, de certa forma, quando tinha um incêndio, né? Eles conseguiam ver aquele fogo e tal, mas eles não sabiam como fazer o fogo e eles não sabiam como controlar esse fogo, né? Então, tem duas formas, né, de que como eles conseguiram, né, fazer o fogo, foi lascando uma pedra com a outra, batendo uma pedra com a outra, saindo faísca, né? E aí pegando no mato, né, em algo seco, uma palha seca, e aí pegou fogo, né, batendo e fazendo faísca, ou você roçando, né, um pedaço de madeira em outra madeira, né, num buraco de uma outra madeira, fazendo, né,
o movimento, e aí você também tem, né, a questão do fogo, né? Você fazia também o fogo, tá? O fogo foi muito importante, por quê? Porque o fogo, ele permitiu que o ser humano, né, passasse a habitar em regiões mais frias, né? Porque aí com fogo você pode ir para regiões mais frias, lembrando que eles são nômades, né? Outro ponto importante, eles conseguiram ter iluminação à noite, tá? Então isso era muito importante, inclusive até mesmo para se proteger de outros predadores, né? Lembrando que a gente está falando de um mundo de uma megafauna. O que é megafauna? De animais muito grandes, né? Então você tem, por exemplo, especialmente na Europa, você tem o tigre dente de sabre, né? Que a gente vê às vezes lá no filme Era do Gelo, né? Mas e esses animais, eles caçavam o homem era uma presa, né? Beleza? Então o fogo ajudou a que o homem pudesse se proteger também. Além disso, o fogo ele vai ser utilizado para quê? Para tostar alimentos. E aí está um ponto fundamental. Porque a partir daí, né, o homem começa a fazer o seu primeiro churrasquinho, né? Beleza? E aí começa a tostar o alimento, começa a consumir mais proteína, e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento, tá? Do ser humano, né? Do homem pré-histórico, tá bom? Beleza? Agora vamos falar do período neolítico.